Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar. E meu convidado de hoje é o doutor André Mosqueta, médico clínico geral, geriatra e certificado na medicina do estilo de vida. Bom dia, doutor. Bom dia, Denise. Uma alegria conversar novamente com um amigo. Pois, doutor, nós estamos nos encaminhando para o final da pandemia, que assim seja, né? E é hora de voltarmos a colocar a nossa saúde em dia, porque senão me parece que nós vamos ter outras pandemias por aí, como depressão, que já estamos tendo, com muitos casos de suicídios. Aqui em Garibaldi, região, na área de cobertura da Rádio Garibaldi, é surpreendente o que está acontecendo, e também muitos infartos. Só para colocar uma situação que ocorreu neste último final de semana, nós tivemos mortes por infartos assim fulminantes de uma senhora na faixa de 70, um senhor na faixa de 60 e um jovem na faixa aí dos 20 anos. Então, doutor, o que fazer? Como a gente pode voltar ao eixo? Então, Denise, é muito importante esse assunto. Eu agradeço a oportunidade de falar. Tu sabe que tu tens minha admiração porque tu é sempre gentil, uma excelente comunicadora, clara nas perguntas. Então é um prazer para mim, além de falar para esse povo querido e amado de Garibaldi. Obrigada. A primeira coisa que a gente tem que entender, penso eu, é que é normal sair do eixo durante uma situação que estamos vivendo. Nós, como seres humanos, naturalmente precisamos de segurança, segurança social, segurança financeira, segurança física, sentir que a nossa família vai bem, sentir que a nossa vida pessoal vai bem. E quando nós passamos por uma situação aterradora, como uma pandemia em nível mundial, acometendo pessoas desconhecidas em grande quantidade, mas também pessoas conhecidas perto da gente, quando, se não, nós mesmos. A informação que nós recebemos, que o nosso corpo recebe até inconscientemente, é de que não há certeza a respeito do futuro. Então, essa é uma situação que eu diria que anormal, estranho seria se estivesse tudo bem com a gente. Se nós estivéssemos felizes, alegres, como normalmente buscávamos estar antes, isso sim é estranho. Nós podemos ter lampejos de alegria, de felicidade, de satisfação. Agora, em termos gerais, é normal nós estarmos fora do eixo, como você bem falou. Então, o primeiro ponto é esse: entender que é normal, é comum e, claro, é necessário uma atenção especial à nossa saúde nesse período, naturalmente em resposta a essa situação. Você citou algo muito grave, extremamente grave, que é o suicídio, mas também outra situação que é o adoecimento por doenças físicas que são preveníveis, Denise, preveníveis, na grande parte das vezes. Então, a primeira a questão é aceitar a normalidade, mas o segundo ponto que eu colocaria é diagnosticar, avaliar, saber se o que está ocorrendo com a gente ou algum próximo de nós pode ser classificado como doença. Porque a partir do momento que nós temos uma doença presente, isso é requisito, isso traz a grande importância de realizar o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Então, detectar, saber perceber se há depressão num nível que precisa de ajuda ou um transtorno ansioso é central, é um pré-requisito, é prioridade. Então, depressão, como descobrir, como suspeitar se nós ou alguém perto de nós está deprimido? Primeiro ponto, ou a questão central, angular a esse respeito, é perceber se a pessoa não é a mesma, não é mais a mesma.
no sentido de estar mais irritada ou desanimada, mais calada, ter diminuído o autocuidado, olhar para si mesmo, ter diminuído o ânimo para encontrar as outras pessoas, para aceitar convites, para fazer hobbies que tinha anteriormente. São sinais de depressão. Algumas pessoas que estão com depressão, doença, elas dormem mais do que antes, outras dormem menos, têm mais dificuldade de manter o sono. Algumas ganham peso, outras perdem peso. Algumas ficam mais agitadas, inquietas, outras ficam mais lentas, letárgicas, pouco reativas. Então, isso depende de cada pessoa, mas tem que ser suspeitado e levado à ajuda. Normalmente, ajuda médica, para ver se é o caso de usar medicação ou não. Outra questão frequente, a pessoa que está deprimida, ela tende a pensar mais na morte, falar mais sobre a morte, tende a valorizar mais o lado negativo das coisas, desenvolvendo um comportamento pessimista, crítico em excesso. E um fator que eu acho comum e que é melhor ser corrigido é que nós entendemos muitas vezes, quando encontramos alguém triste, ou até com esses sintomas que eu citei anteriormente, é que cabe à pessoa ajudar a si mesma. Poxa, para você melhorar, você tem que ajudar a si mesmo. Vamos lá. Você tem que levantar, vamos se ajudar, vamos se animar. Ou, às vezes, negando o problema. Não, isso é normal. Você está ficando triste, deprimido, porque você está valorizando demais a questão. Isso é coisa da tua cabeça. Esses dois conselhos, melhore, se ajude, e esse outro conselho, não está sendo nada, você está exagerando, são conselhos tóxicos, que normalmente fazem mal para as pessoas. A pessoa que está triste, vamos dividir bem claramente. Uma coisa é estar triste, a tristeza normal, que é saudável até para todos nós. É um modo do nosso cérebro, nosso organismo, cicatrizar, se reorganizar, se recompor. E outra situação é a tristeza excessiva, que tira de mim, que tira das pessoas o prazer, ou diminui o prazer em relação à vida, por um tempo que normalmente dura mais de 2 semanas. A pessoa que está sofrendo de tristeza e não de depressão, pessoa triste, ela consegue sim se ajudar, certo? Ela consegue sair dessa situação. Agora, a pessoa que está sofrendo de depressão, esse tipo de conselho, ajude a si mesmo. Ou você está exagerando, não ajuda em nada, pode até piorar os quadros. A depressão precisa de ajuda psicológica, medicamentosa, farmacológica. Então, perceber se há um excesso de tristeza e procurar ajuda, se há depressão. E sobre a ansiedade, Denise, eu vou te fazer a próxima pergunta, senão não te deixo falar, né? É que esses assuntos me empolgam demais, tá? Eu peço licença só para entregar, para apresentar a definição de um transtorno de ansiedade que também precisa de ajuda. É normal se sentir ansioso nesse período, né? O que a gente pode definir como ansiedade? Um medo excessivo, preocupação excessiva em relação às coisas, que nos levam a ter atitudes totalmente desnecessárias, excessivas. Por exemplo, falar demais de alguns problemas que já passaram, falar demais de problemas que nem vieram ainda, tentar controlar em excesso as coisas, se focar em questões totalmente inúteis, por exemplo, lavar demais as mãos, organizar demais a casa, verificar mais de uma vez se as portas, as janelas estão fechadas, roer as unhas, certo? Arrancar os cabelos, dormir mal, comer demais. Então, são manifestações de ansiedade que são normais quando a gente se encontra numa situação de ameaça, de receio em relação ao futuro. Então, é normal se sentir mais ansioso durante a pandemia. É normal. Agora, a partir de que momento que essa ansiedade vira um problema médico? Um problema que, se não for tratado, pode evoluir com transtornos mais graves. O ansioso, preocupado em excesso, acaba se deprimindo mais, porque ele percebe mais detalhes, ele dá muita importância para detalhes que não são tão importantes. Então, é importante tratar a ansiedade muito,
ansiedade excessiva? Porque começa a comprometer o casamento, ou a relação em família, o desempenho no trabalho, o prazer e o bem-estar da pessoa. Então, a partir desse momento em que essa ansiedade começa a comprometer a nossa capacidade no dia a dia de relaxar, de se sentir se relacionando bem, de dormir bem, e uma situação também que chama atenção. As pessoas com ansiedade em excesso ficam mais esquecidas. Elas têm mais dificuldade de gravar número de telefone, nome das outras pessoas, o que fizeram, o que estão fazendo. Isso é fácil entender, porque a pessoa que está ansiosa em demasia, ela nunca está presente onde está. Eu estou falando agora contigo, Denise, mas se eu estou ansioso, eu estou pensando em daqui a 15 minutos, ou estou pensando nos 15 minutos que passaram. Eu não estou aqui contigo. Naturalmente, o meu cérebro não vai gravar o que está acontecendo aqui agora. Então, é importante, sim, quando a pessoa diminuiu a memória ou a concentração de uma forma persistente, quando a pessoa está mais impaciente, excessivamente preocupada, ansiosa, ao ponto de comprometer o bem-estar e as suas atividades, procurar ajuda médica. Certo, Denise? O que mais você quer me perguntar? Com certeza, né, doutor? Essa questão da ansiedade, a gente tem que ter dificuldade de se relacionar com essas pessoas, né? Porque elas, como você disse, elas não ficam presentes aí, elas estão sempre fora, sempre viajando. E sobre o que o senhor falou também, sobre essa questão das pessoas darem esses conselhos, te ajuda, e essas pessoas que estão deprimidas, elas vão mais ainda para o fundo do poço, o que me parece que às vezes elas entram num emaranhado de pensamentos negativos que elas não conseguem sair, elas não conseguem ver uma solução para elas saírem desse sentimento aí de dor, de tristeza, né? Então, isso é bem interessante que você está falando. Eu separei 6 conselhos, Denise. 6 conselhos que têm a ver com isso que você está falando agora, você perguntou, muito importante. E que eu queria fazer uma provocação para quem está assistindo esse vídeo, Denise, que pegue uma caneta e um papel, ou anote no seu próprio celular, seu computador, essas 6 questões as quais eu quero abordar, e tem tudo a ver com a situação de angústia que a gente está passando, tem tudo a ver com essa tendência a quadros depressivos mais graves, quadros de ansiedade mais graves, e que eu acho que vão ser benéficas. Tá bom, Denise? Você pegou seu papel? Só não tá na mão, ó. Tá. Canetinha, papelzinho. Vamos lá, então. Diga lá. Vamos lá. Eu vou falar, não tem ordem de importância, eu vou falar dos 6 pontos, mas o primeiro ponto é tão importante como o sexto. Não é uma ordem de importância e cada pessoa deve analisar em que grau está satisfazendo ou não esses 6 pontos. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que quero citar se chama conexões positivas. Conexões positivas, isso tem um poder tremendo na nossa vida e na nossa saúde mental. Se nós investirmos em amizades que nos fazem bem, em contatos familiares até que nos fazem bem, em contatos com a natureza, com bichinhos de estimação carinhosos, conexões religiosas, espirituais que nos fazem bem, isso repercute naturalmente num aumento de uma coisa muito séria que tem se falado mais ultimamente, talvez alguns ouvintes ou pessoas que estão assistindo esse vídeo não conheçam esse termo, eu recomendo conhecer, que se chama resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a nossa força interior que nos leva a ter capacidade de resistir às crises. Então é como se você tivesse 2 árvores, uma delas está mais apodrecida, mais enfraquecida, e outra não. Outra é mais forte, com um tronco mais fortalecido. Aí tem vários motivos, porque a terra está melhor, porque sofreu mais ou menos nos últimos tempos, por causa da espécie e dos nutrientes do solo, da exposição à luz, enfim. E ocorrendo uma rajada de vento forte, uma das árvores vai quebrar, ou vai se entortar, e a outra árvore não, vai ficar firme e forte. Então, essa árvore mais firme, mais resistente, ela possui essa característica chamada resiliência. E a outra carece de resiliência. Então, como aumentar a nossa resiliência? Isso é muito importante, tá? Conexões positivas, manter contato
Pode ser via digital, pode ser WhatsApp, pode ser via rede social, pode ser sim, com pessoas que a gente sente que se importam com a gente e pessoas com as quais a gente se importa. Isso gera dentro do nosso organismo a produção de hormônios, de substâncias que protegem a nossa saúde, que melhoram a nossa saúde mental. Finalizando esse ponto, imagina você acordando num dia se sentindo bem e otimista, mas de repente encontrando alguém que está ao contrário, que está triste, desanimado, crítico, fofoqueiro, chato. Isso, sem você perceber, sem você querer, acaba diminuindo o seu ânimo, certo? Então, as conexões são extremamente importantes. Outra questão, assim, evitar as conexões tóxicas. Se eu sei que determinada pessoa está passando uma fase ruim e eu não estou bem para ajudá-la, recebê-la e acolhê-la, melhor evitar esse contato. Se tem lugares que me fazem mal, melhor evitar esses lugares. Então, nós temos que ser sensíveis conosco. Então, nos protegendo de conexões negativas, envolvendo, investindo em conexões positivas. Uma coisa bem legal, eu vou dar um exemplo, a minha mãe mora em Santa Catarina, e ela tem 3 filhos longe. O que ela fez? Ela mandou cartas escritas à mão para todos os filhos e netos. Então, é uma forma de investir em conexões positivas. Vamos para o segundo ponto. Vamos lá, vamos anotar, vamos checar, certo? Distrações positivas. O que são distrações positivas? São hábitos, hobbies, atividades que vão absorver a nossa concentração, a nossa mente, durante o período que nós estamos envolvidos com elas. Então, seja montar quebra-cabeças, montar legos, jogar baralho, jogar joguinhos interessantes, fazer crochê, fazer artesanato qualquer, cozinhar, cuidar de plantas, qualquer atividade, marcenaria, que nos envolva naquele momento, faz um bem danado. Porque se existe um conselho, se existe um conceito antigo, popular, que tem toda a razão de ser, é que mente vazia é oficina do diabo. Isso, a psicologia evolucionista, que estuda o nosso comportamento, nossa saúde mental, baseado nos nossos ancestrais, explica. Quando o nosso cérebro está sem pensar nada, os pensamentos que vêm naturalmente são negativos. Porque os antepassados, eles tinham que pensar no pior para sobreviver, eles tinham que pensar se tinha uma fera que podia matar eles, se teria algum acidente natural que podia matar eles e sua família. Então, o ser humano, naturalmente, ao longo de milênios, se desenvolveu para, quando não está pensando nada, o estado basal do cérebro é pensar o pior. Então, quanto menos mente vazia, melhor nesse sentido. A gente não pode abandonar os hábitos positivos, as distrações positivas, fazem um bem danado, certo? Vamos para o terceiro ponto, que é investir em emoções positivas. Quando a gente fala em emoção, sentimento, que são muito parecidos, a gente fica pensando que somos vítimas do acaso, que essa sensação, se é alegria ou tristeza, se é generosidade ou excesso de egoísmo, se é raiva, ressentimento ou não, nós ficamos imaginando que isso veio do nada, que isso é uma consequência natural, que pode vir de Deus ou do diabo, ou até que vem das outras pessoas em nossa direção. Olha, a principal atitude, o principal líder, ator, chefe, administrador que tem interferência na ocorrência de emoções positivas ou negativas, somos nós mesmos. Eu tenho uma influência única sobre o que eu sinto. Mas como lidar com isso? Né? A gente pode perguntar, quando nós estamos numa situação em que determinado sentimento ruim toma conta de nós, olha, nós pensamos o quê? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Isso se chama sequestro emocional, quando nós estamos sequestrados por uma emoção ruim. Então, existem sim formas de melhorar isso, de prevenir isso, de sair disso, certo? Então, o primeiro conselho que eu posso dar para combater as emoções negativas e nos enchermos, crescermos, florescermos em termos de emoções positivas é desenvolver
atitudes, rotinas que tragam essas emoções positivas. Vamos lá. Gratidão. Como é que se desenvolve gratidão? Parando, pensando, falando questões a respeito das quais nós nos sentimos gratos. O exemplo mais cru, primordial, básico de emoção positiva é nos sentirmos gratos por estarmos vivos ou por podermos pensar. A partir do momento que eu posso sentir gratidão ou pensar na minha gratidão, quer dizer que eu não possuo nenhuma doença mental grave, graças a Deus, graças ao cosmos. Quer dizer que eu estou vivo, eu estou imerso nessa experiência inesquecível, maravilhosa, imprevisível, que é a vida em si. Porque a vida tem um lado negativo, ela tem um lado que nos desanima, mas ela tem um lado que nos anima, tem um lado positivo. E, por momentos, a gente pode esquecer desses lados positivos, mas existem instrumentos, como eu estou falando, por exemplo, que é a gratidão. Então, duas atitudes legais para desenvolver a gratidão é manter o hábito de todos os dias fazer uma oração no final do dia de gratidão, reunindo 3 elementos, pelo menos, para agradecer daquele dia. Então, eu sou grato por ter estado vivo, ou ter tido comida, ter tido roupa, por ter meus dedos, por poder falar, por poder pensar, enfim, por ter uma bicicleta, por ter móveis na minha casa. Então, por mais que pareça pequeno, prático e simples isso vai contaminando com emoções positivas. Então, diariamente fazer uma pequena oração de gratidão. Segunda ideia que eu quero passar para vocês é manter um diário escrito de gratidão. Isso tem um poder danado, isso não poderia ter sido abandonado. Existem pessoas em alto desenvolvimento intelectual, em alto desenvolvimento profissional, que mantêm diários em que escrevem os motivos de gratidão, os aprendizados do dia. Isso traz emoções positivas, isso protege nosso cérebro. Outra emoção positiva, muito legal, de fácil desenvolvimento e prática, é a generosidade. Quando nós estamos sendo generosos de uma forma ou outra, telefonando para uma pessoa, dando um conselho, ouvindo uma pessoa, fornecendo uma peça de roupa, por menor que seja, por mais velha que seja, para a campanha do agasalho, quando eu estou envolvido com atitudes beneficentes, ajudando a reunir bens materiais ou bens espirituais para pessoas que estão sofrendo, isso faz um bem danado para todos nós. Isso diminui os batimentos cardíacos, a pressão arterial, nós entramos em paz com o nosso meio, com nós mesmos. Então, investir na generosidade. E a terceira emoção positiva que eu quero recomendar investir se chama otimismo. Como é que se investe no otimismo? Então, gente, assim, quando pensamos no futuro, faz uma revisão da tua vida. A maioria dos medos que você teve, e eu estou falando para todo mundo que está vendo esse vídeo e ouvindo, não é para você, tá, Denise? A maioria dos medos que nós tivemos em relação ao futuro, as inseguranças, não ocorreram ao longo de toda a nossa vida. E a maioria das situações ruins que ocorreram, nós demos um jeito de lidar. Então, pensar, assim como as nossas emoções, as nossas percepções nos enganam em relação ao lado negativo, nós podemos usar isso a nosso favor no lado positivo. Vai dar tudo certo. Só o fato de falar isso, vai dar tudo certo. Por pior que seja a situação, já nos traz uma emoção positiva e aqueles que estão ao nosso redor, se há alguém ao nosso redor. Então, falar, fazer coisas de otimista, sorrir, mesmo na dificuldade, vai dar tudo certo. Nós vamos dar um jeito nisso. Isso é muito importante. Tem estudos mostrando que isso nos deixa mais preparados, até mais inteligentes, melhora a nossa performance. Isso é muito interessante, né? E aí, finalizando os pontos, então eu falei 3 pontos: conexões positivas, distrações positivas, emoções positivas. E aí eu quero passar os 3 últimos pontos, até porque o nosso tempo está passando, né, Denise? Então, assim... Mas está ótimo. Que bom.
Depois vocês editam e cortam, não tem problema. Cortam o que for menos importante para vocês. Os 3 últimos pontos que são pontos práticos, pragmáticos, que não precisam de nada em especial, não precisam de dinheiro, não precisam ser formados em faculdade, não precisam ter nenhum status social, são se manter ativo fisicamente, se alimentar com mais qualidade e buscar um sono dos anjos. Se manter ativo, seja através de escadas, subindo escadas, seja através de trabalho, de esteira, de elíptico, de bicicleta, de passeio na rua, alimentar-se melhor, evitando alimentos tóxicos, tipo frituras, carnes processadas em excesso, alimentos ultraprocessados, que tem de tudo, mas a última coisa que tem são comidas de verdade, por exemplo, um biscoito sabor tomate, um biscoito sabor morango. A última coisa que a gente encontra ali no mundo é morango e tomate. E sim, a gente tem aromatizantes, acidulantes, corantes totalmente artificiais. Então, evitando esses alimentos que a gente sabe que se a nossa avó visse hoje, ela nem ia saber o que é. Então, comer mais do que a nossa avó, nosso avô sabiam o que é. E o terceiro ponto, buscar um sono bom. Gente, o sono é das coisas mais importantes para a vida e para a saúde. Não se enganem. Dormir bem. Olha, o recomendado é 7h30 a 9 horas por dia. Então, se você não tem dormido o suficiente, essa pessoa que está na minha frente, essa pessoa que está no teu espelho de hoje, desses dias, não é você mesmo. Porque para você se ver a sua performance, o seu humor, sua memória real, você precisa estar dormindo bem. Você precisa estar dormindo o suficiente com qualidade, acordando com vigor físico e vontade. Então, Denise, peço desculpas se eu me excedi, mas é mais ou menos essa informação que eu acho que é importante passar sobre esse assunto, que é a saúde emocional durante a pandemia. E assim nós vamos voltar no eixo, né? Se a gente colocar em prática esses 6 pontos que você acabou de comentar, a gente volta para o eixo. Mas vamos voltar para o eixo também, né, doutor? Eu sei que o senhor também tem recomendado nos seus posts, se a gente fizer a vacina, que a gente vai estar se protegendo e protegendo os outros, né, doutora? A vacina da Covid, né? Poxa, a vacina é super importante, é o caminho que vai fazer a gente voltar para uma vida normal, para poder se abraçar, Isso para aí. poder andar sem máscara, não ainda fazendo individualmente, mas pensando socialmente. Verdade, está certo. E aí, assim, a gente sai desse isolamento, consegue colocar em prática todas essas conexões positivas, essas distrações positivas, essas emoções positivas, porque a gente precisa do outro, da estar em contato com o outro. Doutor, uma alegria imensa, adorei ter ouvido as suas palavras novamente neste programa do dia de hoje. Me fizeram bem, certamente farão bem para nossos ouvintes e também a nossos internautas. Grande abraço. Grande abraço a todos aí de Garibaldi, um beijão no coração de todo mundo. Este foi o Saúde e Bem-Estar.